Erg, o 10º planeta, parte 8. Roger Feraldi. Últimas providências. Tessa não se abalou com a comunicação de seu marido de que tinha avistado 2 ovoides. Convenceu de que deviam procurar auxílio urgente com o governador Ratinov, e imediatamente se puseram a caminho. Quando chegaram à porta principal do complexo biológico, encontraram os 2 ergs que faziam a guarda estirados no chão, totalmente inconscientes, e, a pouca distância deles, 2 morgues já em corpo físico. Entrepararam, e, escondendo-se por trás de uma das colunas da entrada do prédio, evitaram ser atingidos pelos raios paralisantes que os invasores portavam. Aproveitando-se do fato de não ter sido vistos, rápidos se colocaram por detrás dos 2 morgues. Imóveis, silenciosos, olharam em várias direções, avistando um ovoide que se deslocava em sua direção. Não perderam mais tempo, esgueirando-se, penetraram na mata, correndo agachados, até que avistaram na fímbria da floresta a cidade norte. Dirigiram-se rapidamente ao palácio do governador. Entraram atropeladamente, e sem perder tempo com etiquetas, Albion exigiu que o secretário o levasse à presença de Ratinov. Ou porque estivesse com o semblante transtornado, cabelos desalinhados e vestes amarfanhadas, ou porque o secretário estava acostumado a obedecer, foi introduzido na antecâmara do administrador. Vozes acaloradas chegaram até ele que, agora mais calmo, procurou escutar o que diziam. Aproveitando a ausência do administrador, sozinho naquela sala, ouvidos colados à porta, conseguiu ouvir parte da conversa. Tratava-se de uma conversa sigilosa entre o governador Ratinov e seu administrador Ulair, que discutiam os altos interesses do império. O secretário voltou à antecâmara. Albion foi interrompido em sua escuta clandestina, e sem mais delongas foi introduzido na sala de audiências do governador. Perdão, grande Ratinov, pela minha entrada intempestiva, sem observar as regras da etiqueta, foi logo dizendo Albion, mas necessito de auxílio urgente. O projeto Mutação Biológica estará com os dias contados, se não for ajudado. Senta-te, meu rapaz, e conta-me com calma o que aconteceu, e do que estás precisando. E o governador indicou uma poltrona para Albion. O outro pareceu ignorar o convite e continuou em pé, muito excitado. Senhor governador, necessitamos com urgência de alguns guardas armados. Calma, Albion. Foi a vez de Ulair pedir um pouco de tranquilidade. Estamos cercados por morgues. Não sei mais o que fazer. Estamos todos cercados, disse Ulair. Nada posso fazer no momento. Preciso defender minha região, e não posso dispor de nenhum guarda armado. Infelizmente, Albion, teu sogro sabe tão bem como tu que nosso império inteiro, ou quase inteiro, está sob o domínio dos morgues. Quer dizer, governador, que o senhor nada pode fazer? Nada! Albion parecia desorientado. Ficou por um momento parado, em silêncio, cabisbaixo, sem encarar seu interlocutor. Ulair o tirou daquele estado de desânimo. A única coisa que posso fazer é te aconselhar, volta para junto de Tessa e procura protegê-la. Nada mais, meu rapaz. Como um autômato, Albion saiu aos tropeções da presença de Ratinov, mas ainda ouviu Ulair perguntar, será que ele ouviu nossa conversa? Agora não importa mais, respondeu Ratinov. Não temos outro recurso, vamos agir enquanto há tempo. Ilion mandou chamar a Gazilizukov e em seguida enviou um emissário à região dos Tugs, convocando Tessa para vir com urgência ao palácio. Andando de um lado para o outro em sua sala particular, o imperador, visivelmente preocupado, esperava impaciente. A todo instante, seu secretário, Adamlor, vinha lhe dar notícias sobre a invasão dos morgues, agora apertamente conhecida de todos os súditos do reino. 3/4 partes de Erg já se encontravam em poder dos invasores,
restando apenas a região norte das montanhas onde viviam os Tugs, e o local onde se estava o Palácio Real e alguns prédios da cidade sul, onde reinava e resistia Elin. Zhukov e Agazir, que andavam sempre juntos, chegaram quase ao mesmo tempo. Mal tiveram tempo de saudar o seu imperador, pois Albion chegou, acompanhado por Tessá. Logo, atropelando as palavras, deu as terríveis notícias para Elin. Senhor, estive com o governador Ratinov, solicitando auxílio para o projeto biológico, e por acaso pude ouvir o que ele falava a seu administrador. Pretendem utilizar contra os Morgs o átomo desdobrado. Aquela revelação teve um efeito fulminante, como um terremoto com milhares de explosões. Zhukov e Agazir se levantaram e sentaram várias vezes, mudos de espanto, acompanhados por Albion e Tessá. Ilion levou a mão direita à altura do coração, muito pálido e muito triste ver seres humanos se matando, conseguiu dizer o bondoso imperador. E agora, ouvir uma notícia dessas. Essa espécie que se diz racional, inteligente, não satisfeita em matar, quer destruir de vez a maravilhosa morada que nos acolhe, aniquilar o milagre da vida. Ilion não pode esconder uma lágrima, que desceu silenciosa pelo seu rosto. Temos que agir bem rápido, disse Agazir, muito agitado com as notícias. Qual nossa real posição, Zhukov? Perguntou o imperador. Péssima, senhor. Temos alguma chance? Nenhuma. Perdoe minha impertinência, meu imperador, mas o senhor poderia ter usado as armas letais que possuímos, disse Agazir. Não vejo nisso uma censura, apenas uma observação, reflexo da minha incredulidade, meu espanto ante essas notícias trazidas por Albin. Sossega, meu bom Agazir, gosto das discussões abertas, com cada um dando sua opinião livremente, sem imposições e sem qualquer coerção. Nós conhecemos seu grande coração, sua bondade infinita, que todos gostaríamos de ter. Zhukov uniu as palmas das mãos em frente ao peito, em sinal de respeitosa união. Por que, pai, não usamos nossas armas? Perguntou Tessá, que até aquele momento permanecera calada. Matar, filha? Sempre fui e sempre serei contra eliminar qualquer coisa da criação. Isso contraria a lei de nosso grande pai. Tenho certeza de que Tessá queria sugerir o uso de armas para nos defender, não foi minha filha? Zhukov sorriu para a moça, que tímida devolveu o sorriso. O que faremos, senhor? Perguntou Agazir. Ilion abandonou os gestos e as palavras comedidas, e em segundos transformou-se em um homem de ação. Tessá, minha filha, quantos Tugs estão geneticamente modificados? Cerca de 600 casais, foi a pronta resposta. Albion, ficas encarregado com Agazir de acomodar esses Tugs em 2 naves e aguardar o momento de partir, e virando-se para Zhukov. Tem certeza de que poderemos atravessar a barreira de antimatéria? Certeza absoluta. Ficas encarregado, Zhukov, de acomodar em outra nave todos aqueles que comungam com nossas ideias. E o senhor, meu imperador? Perguntou o mago. Não se preocupe, meu amigo, eu e minha filha partiremos na nave de Albion, respondeu Ilion com tristeza, abraçando Tessá. É com acento grave muito triste, ter que abandonar para sempre nosso lindo planeta. Zhukov, o grande mago galáctico, fungou, disfarçando um soluço que vinha do fundo de sua alma. O inefável, acompanhado por 3 oficiais, desceu de sua nave, que pousara próximo a Kendonzila, a bela cidade de cristal, capital de Erg. Finalmente és minha! Exclamou, apontando o braço direito em direção às cúpulas prateadas, que ao entardecer refletiam em miríades de cores os últimos raios de sol. Prepare-se, Hana, para o ataque final. Agora mesmo, inefável Imperador Akasha, Senhor da vida imortal. Informa antes qual é a situação real.
falta apenas invadirmos parte da região norte, as montanhas, e o centro de Kendonzila, o que faremos agora? Pois faço sem mais demora, comandante Hana. Nesse exato momento, viram 3 enormes naves nos céus de Erg, dirigindo-se em alta velocidade rumo ao horizonte. Não se preocupe, inefável, serão destruídos, como os outros, pela nossa barreira de antimatéria, disse Hana, com convicção. Ao ataque. E o inefável, imperador de Morg, ergueu o braço direito, dando início à conquista final e completa do planeta Erg. Kendonzila, a bela cidade de cristal, quase deserta, caiu em poder dos Morgs, enquanto na região norte a resistência dava fracos sinais de reação, com indícios claros de que seria dominada a qualquer momento. Uma explosão tremenda, descomunal, ouviu-se então. Erg foi sacudido por estrondos que ressoaram como milhões de trovões. Em meio a nuvens negras e clarões ofuscantes, como se sua crosta inteira fosse uma casca quebradiça, Erg despedaçou-se em inúmeros destroços, que ficaram girando em órbita do Sol. Pelos espaços infinitos. A grande fraternidade cósmica. Vamos primeiro planejar e organizar a nova cadeia de evolução de Erg, que foi destruída. Disseram os dirigentes planetários, dando início à reunião da grande fraternidade cósmica, em Colope, planeta situado no centro dos braços em cruz da galáxia. Não só a cadeia de Erg ficou incompleta, mas também todo o seu esquema, disseram os espíritos solares. Ficou incompleto. Repetiram os devas brilhantes. O logo solar e seus assistentes tinham uma solução adequada para esse drama cósmico. Vamos passar toda a semente de vida para o incipiente esquema terrestre, que ainda se encontra em sua segunda cadeia. O Logos planetário de Erg irá doar seus veículos, seus globos de evolução, para a formação das cadeias terrestres e, por uma inventária, período de tempo incalculável, irá permanecer na vida do Logos cósmico, para vir à luz como centro de novo sistema solar, em esquemas de evolução futuros. É necessário ter em mente que nosso universo é apenas um entre um número infinito de universos manifestados que se sucedem no tempo, o elo da grande cadeia cósmica de diversos, sendo cada um deles o efeito de seu predecessor e a causa do que sucedeu. Chamem os filhos da sabedoria, para efetuar seu trabalho de organização no planeta Mercúrio. E elevaram suas vozes às hierarquias criadoras, completando: o arcanjo Samuel deve seguir para o planeta Norte. Que assim seja. Que assim seja. Disseram os assistentes do Logo Solar. Porque assim será. Exclamaram os engenheiros siderais, já prontos para executar as ordens do grande ser cósmico. Porque assim será feito, disse o Logo Solar, iluminando com a sua infinita luz toda a confraria reunida. Nunca esqueçam, amados filhos do meu ser. Não pode haver vida objetiva nem evolução em todo o universo manifestado, sem que seu protótipo se forme no espaço. Assim, os asteroides a que ficou reduzido no planeta Erg, num futuro distante irão se condensar para formar o globo onde se processará a evolução, tendo o planeta Terra como seu satélite. Na quinta cadeia desse esquema recém-formado. Acontecimentos dessa magnitude não devem ter ocorrido exatamente como foram descritos, mas por falta absoluta de entendimento das nossas mentes falíveis e limitadas. Somente é possível relatar fatos transcendentais, para os quais os parâmetros humanos não fazem o menor sentido, com uma linguagem adequada aos nossos padrões de inteligência. As estrelas desmaiaram no infinito apagando suas luzes, que aos poucos se extinguiram, deixando a grande confraria cósmica em seu estado de manifestação. Planeta Vênus. O planeta Vênus, situado entre Mercúrio e a Terra, chamado também de Estrela da Manhã pelos povos antigos de Lúcifer. Gasta 224 dias e 7 horas para realizar sua rotação em torno do Sol, girando sobre si mesmo. Seu diâmetro é igual ao da Terra,
cerca de 12.700 quilômetros, sua distância do Sol é de cerca de 108 milhões de quilômetros, e recebe 2 vezes mais calor do que a Terra. Foi nesse astro que os ergues pousaram seus barcos aéreos, na parte central do planeta. Ilion olhou em torno e observou as extensões enormes, de vegetação rasteira, que cercavam o local do pouso, uma verdadeira ilha, sem aparente comunicação com a planície, separada por caudaloso rio, o que a tomava de difícil acesso. Ilion não pôde deixar de sorrir, ao constatar que após alguns séculos sem visitar Vênus, o planeta apresentava condições de vida mineral e vegetal, depois de terem restaurado toda a camada de ozônio. Aos poucos os fugitivos de Erg foram descendo de seus barcos aéreos, e com olhares curiosos examinavam a região. Ilion, sua filha Tessa e Albion tinham sido os primeiros a desembarcar, logo seguidos por Zhukov, Agazir e Gabor. "Este é o lugar", disse o imperador, depois de observar atentamente a área em que se encontravam. "Aqui edificaremos nossa nova Kendon-Sila." Nas outras naves, os ocupantes já haviam desembarcado e vieram juntar-se ao pequeno grupo de ergues. Da grande raça L, da adiantada civilização pertencente à grande confraria cósmica, somente 42 representantes sobreviveram à catástrofe. "Seja feita a vontade do grande pai, jamais a nossa." E Zhukov, o mago cientista, caiu de joelhos, em prece, mãos unidas em frente ao peito. "Que assim seja", disse Agazir. "Assim será", apressou-se a dizer Ilion, seguido em coro por Albion, Tessa e mais alguns ergues que estavam por perto. Essa singela oração era em agradecimento pela graça de terem sobrevivido e, ao mesmo tempo, dirigida ao planeta que os acolhera. "Por onde começaremos, meu imperador?" perguntou Zhukov. Ilion, sempre muito calmo e ponderado, tomou a palavra e começou a dar suas primeiras ordens ao reduzido povo de Erg em seu novo planeta, seu novo lar. "Desejo inicialmente que seja construída nossa nova Kendon-Sila. Mas vamos, antes de tudo, desfazer-nos de nossos corpos físicos, pois somente em casos excepcionais precisaremos deles. Em segundo lugar, devemos despertar os Tugs lentamente e colocá-los em várias regiões do planeta, principalmente onde haja primatas, que acredita existirem. Os acasalamentos terão que ser efetuados de forma racional e seguindo as diretrizes dos nossos cientistas. Tessa e Albion realizarão esse trabalho, junto com os 3 biólogos que estão conosco." Zhukov, meu bom amigo, disse, colocando as mãos carinhosamente em seus ombros, "fica a teu critério e encargo a organização do mundo astral do planeta, que deverá ser adaptado às nossas condições, sem esquecer nossos irmãos que desencarnaram na explosão de Erg e se encontram nesse plano, inconscientes, em estado de vida suspensa." E virando-se para Agazir: "Teu trabalho será mais árduo, terás que ir aos poucos corrigindo as distorções afetas à evolução da nova raça que estamos criando, ensinando a essa incipiente humanidade, lentamente, as leis que regem todo o cosmo." Quando Ilion se referiu à organização e adaptação do mundo astral de Vênus, queria lembrar ao mago cientista Zhukov que eles, seres racionais e pensantes, iriam plasmar nesse plano seus desejos e emoções, qualidades ou defeitos de que ainda não estavam livres e que seriam absorvidos por todos aqueles que vivessem nessa dimensão de consciência. Portanto, uma missão importantíssima. Todas essas instruções de Ilion, trabalho gigantesco que nossa moderna civilização levaria alguns séculos para realizar. Aquela raça elevada espiritual e cientificamente pôde concretizar em torno de 4 anos. Nesse curto espaço de tempo, Kendon-Sila já estava edificada, isolada do resto da planície pelo rio caudaloso que fora canalizado para a utilização da cidade de cristal. Os Tugs, orientados por Agazir e seus sacerdotes, começavam a se acasalar com as fêmeas existentes no planeta. Lentamente,
esses cruzamentos foram cientificamente organizados. Uma seleção rigorosa, efetuada pelos biólogos comandados por Tessar, que ia periodicamente atuando no genoma e no DNA dessa nova raça, visando o aprimoramento evolutivo, que com o correr dos anos derivaria para seres humanoides. Albion colaborava efetivamente para o crescimento, adaptação e progresso mental dos Tugs, corrigindo os retrocessos e procurando, em cada região do planeta, levar esses novos seres até seu aproveitamento máximo. Isto era feito após cada intervenção genética, realizada nos grupos que mais se destacavam. Alguns dos mais adiantados dessa nova raça foram inseminados artificialmente pelos Ergs, que voluntariamente se propuseram a esse experimento científico. Então começaram a aparecer humanoides, que com a evolução do projeto, aos poucos começaram a se assemelhar aos seus criadores. A evolução dessa nova raça, no planeta Vênus, ocorreu no sentido totalmente oposto ao verificado no planeta Terra, sempre orientada pelos Ergs, que passaram a ser vistos como deuses. Vênus não conheceu a luta pela existência, a seleção natural. A sobrevivência do mais forte jamais aconteceu. As lutas pela conquista dos territórios, pelos acasalamentos, pela alimentação, enfim, toda e qualquer disputa era analisada pelos Ergs, e qualquer anomalia era imediatamente suprimida. Essas primeiras humanidades, se é que se pode usar essa denominação, eram monitoradas em todos os sentidos. Foram paulatinamente introduzidas na mente rudimentar dos Tugs as primeiras qualidades éticas e morais, ensinadas por meio de exemplos e palavras simples. A lei do grande Pai e seu amor infinito para com todos, mostrando que a existência deles era consequência do amor desse infinito ser, a quem deveriam cultuar e obedecer. A grande ascendência dos Ergs foi preponderante para que a evolução se processasse sem retrocessos ou avanços desmedidos. Eram considerados como deuses e cercados de grande mistério. Nas poucas vezes em que foram vistos, sempre provocavam temor e veneração, sentimentos que costumavam alimentar para conseguir com mais facilidade seus objetivos. Qual um oceano tranquilo, sem tempestades, a evolução dessas primeiras humanidades foi sempre obediente às leis preconizadas pelos Ergs. Serenamente caminharam na larga estrada da evolução mental e espiritual, sem jamais se perder nos atalhos das contendas ou disputas por um lugar ao sol. Os séculos se sucederam na contagem do tempo do planeta Vênus. Grandes progressos haviam sido feitos, e essa humanidade já havia saído do estágio animal para o racional. Quando falamos em séculos e encontramos os personagens desta história ainda atuantes, é porque os Ergs não conheciam aquilo que chamamos de morte, e renovavam sua energia vital pelo poder do pensamento. Finalmente, decorridos evos sem conta, o estágio espiritual aconteceu, ficando a cadeia de evolução de Vênus em condições de abrigar os primeiros homens espiritualizados, que adoravam seus deuses, os Ergs. Com o avanço espiritual progressivo, não demorou muito para que, por meio do conhecimento, atingissem um patamar superior, e os primeiros adeptos começaram a oferecer as luzes de sua sabedoria. Fundando no planeta sua primeira confraria, os primeiros templos da luz imortal. As rondas e as raças raízes se sucederam, e quando essa vaga de vida hominal chegou ao estágio super-humano, o povo de Erg começou a pensar na hipótese de nova migração, e que já era o momento de abandonar o planeta que os acolhera. Kendon Sila já cumpriu seu destino, deu o que tinha de melhor como pagamento pela hospitalidade fraterna de que todos nós desfrutamos, disse Rion, encarando Zukov, sentado à sua frente. Sim, meu imperador, nesses séculos todos, nenhum pé profanou o solo de nossa cidade sagrada. É verdade, meu amigo. Sei que o espírito planetário de Vênus continua adotando como seu filho menor o espírito planetário da Terra. Sim, meu imperador. Durante todo o tempo em que eu atuei no plano astral desse planeta, pude constatar isso.
como também consegui que 1/3 da energia que Vênus recebe do Sol fosse enviado para energizar o globo terráqueo. Isso provocou um avanço espiritual, lento, eu sei, mas efetivo para um espírito planetário terrestre, não é assim? Foi o que realmente aconteceu. Houve um ligeiro silêncio. Pareciam estar mergulhados em seus próprios pensamentos. Zhukov então perguntou, a propósito, o grande sacerdote Agazir esteve em sua presença? Não, por que pergunta? Ele me falou em sérios. Não importa, ele está chegando, disse Zhukov, levantando-se para abraçar Agazir. O sumo sacerdote mal teve tempo de saudar o imperador Ilin. Visivelmente agitado, entrou sem qualquer preâmbulo no assunto.